Aleluia. Fecha os teus olhos nesse momento e vamos orar a Deus. Senhor, nosso Deus e Pai, em o nome de Jesus, meu Deus, nós queremos glorificar o Teu nome pela oportunidade de estarmos aqui na Tua casa, Senhor, de cantar louvores, de adorarmos e engrandecermos o Senhor, Pai, que é a nossa rocha, que é o nosso refúgio, que é a nossa fortaleza, Senhor. Vem falar conosco, meu Deus, neste momento, pois que a Tua palavra é o verdadeiro alimento que fortalece a nossa alma, Senhor. Abençoa-nos, Pai, neste momento. Fala com a Tua igreja, Senhor. Fica, Senhor, meu Deus, conosco neste momento no qual a nossa alma tem sede de ouvir a Tua palavra, Senhor. Sê, meu Deus amado, poderosamente em nossa vida, em nosso coração, pois nós oramos no nome de Jesus e agradecemos. Amém e graças a Deus. Aleluia. Em João, capítulo de número 2 e o versículo de número 13, diz assim a palavra do Senhor: estando próxima a Páscoa dos judeus, subiu Jesus para Jerusalém e encontrou no templo os que vendiam bois, ovelhas e pombas, e também os cambistas assentados. Tendo feito um azorrague de cordas, expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e os bois. Derramou pelo chão o dinheiro dos cambistas e virou as mesas. E disse aos que vendiam as pombas: tirai daqui estas coisas, não façais da casa de meu pai casa de negócio. Lembraram-se os seus discípulos do que está escrito: o zelo da tua casa me consumirá. Perguntaram-lhe, pois, os judeus: que sinal nos mostra para fazeres estas coisas? Jesus lhes respondeu: destruí este santuário e em 3 dias o reconstruirei. Replicaram-lhe os judeus: em 46 anos foi edificado este santuário, e tu em 3 dias o levantarás? Ele, porém, se referia ao santuário do seu corpo. Quando, pois, Jesus ressuscitou dentre os mortos, lembraram-se os seus discípulos de que ele dissera isso, e creram na Escritura e na palavra de Jesus. Amém? Louvado seja Deus. A igreja pode tomar assento, as crianças podem estar seguindo para o departamento infantil. Aleluia. E nós vamos aí, em nome de Jesus, glorificar a Deus por este momento tão glorioso da palavra do Senhor e meditarmos nessa palavra tão preciosa que é a palavra de Deus para nós. Essa palavra mostra aí uma reação severa, não é verdade, de Jesus, quando então ele chegou no templo e encontrou lá no templo bastante gente fazendo muitos negócios, né? Uns compravam, outros vendiam, mas fazendo ali toda sorte de negócios, vendendo ovelhas, vendendo bois, vendendo pombas para os sacrifícios, né? A fim de que as pessoas não tivessem o trabalho, né, de fazer como a palavra de Deus tinha indicado, que a pessoa tinha que ofertar, na verdade, aquilo que era da sua casa, na verdade, aquilo que tinha, que era do seu suor, aquilo que empenhava então, na verdade,
o seu apego, não é verdade? O seu amor para com Deus. Mas veja que já naquela época criaram-se essa facilidade, não é verdade? Que o costume era de sempre chegar à casa de Deus e levar o quê? Um sacrifício, não é verdade? E para a pessoa não ter o trabalho de desde a sua casa levar o sacrifício, criou-se então essa facilidade, vamos assim dizer, de já no templo venderem estas coisas, não é verdade? E olha que coisa interessante, Jesus chegou então e com um azorrague, né, de cordas, juntou assim um pouco de cordas assim na mão e expulsou a todos de lá, a todos que estavam fazendo negócios na casa de Deus. Porque a casa de Deus é lugar do que, irmãos? A casa de Deus é lugar de oração. Assim o Senhor diz na sua palavra: minha casa será chamada casa de oração. É casa, irmãos, de acontecer o que? Cura. De acontecer o que? Milagre, não é verdade? Da pessoa vir, irmão, paralítica e sair andando. Da pessoa vir endemoniada e sair liberta. Da pessoa vir, irmão, sem direção e sair convicta do plano de Deus na sua vida. É assim, irmãos, que serve a casa do Senhor, para a gente vir e adorar a Deus e sentir a presença de Deus, muito mais do que em qualquer outro lugar da face dessa terra, porque este lugar é um lugar separado, é um lugar santificado, para que as coisas de Deus aconteçam e sejam feitas aqui. Porém, irmãos, nos dias atuais, muitas pessoas, eu não digo só nos dias atuais, porque pela leitura, não é verdade? Desde a época de Jesus já estavam fazendo assim, não é? Misturando a casa de Deus com as coisas do mundo, não é verdade? Aproveitando a reunião dos irmãos para fazer negócios com um grupo que já está reunido em tal lugar, não é verdade? Esses são os marqueteiros que nós temos visto nos dias de hoje, não é verdade? A pessoa quer ganhar dinheiro aonde? Em cima do povo de Deus. E nós temos visto, irmão, muitas pessoas assim, não é verdade? Liga para você ver a sua TV, a internet, quando você vai ver diversas pessoas fazendo isso, irmão, fazendo da casa do Senhor negócios, fazendo da casa do Senhor qualquer outra coisa, mas o que menos se faz é buscar a Deus, o que menos se faz é adorar a Deus. Estão, irmão, vendendo cura, vendendo libertação, vendendo, irmãos, milagres, não é verdade? Sendo que o Senhor diz na sua palavra que o que de graça recebestes, de graça dai. E é algo interessante isso, e nós temos que observar, para não estarmos fazendo isso também com a gente. Porque veja que coisa interessante, não é verdade? Veja o quão profunda é esta palavra. Jesus chegou no templo físico, e o templo estava contaminado com os negócios dessa vida, com os negócios desse século, não é verdade? E pelo fato de Jesus purificar o templo, pois é esse que está aí em subtítulo, né, na Bíblia, quando Jesus então purifica o templo, pelo fato de Jesus expulsar toda essa contaminação, todas essas pessoas que não estavam lá por um milagre de Deus, que não estavam lá para agradecer a Deus, que não estavam lá para pedir uma bênção, que não estavam lá para adorar a Deus, mas estavam lá para fazer negócio. A gente tem que tomar cuidado com isso, porque muitas pessoas vêm a Deus para fazer negócio, para fazer acordos com Deus. Olha, eu vou na igreja sim, mas o que eu vou ganhar em troca com isso? Não é verdade?
As pessoas estão fazendo negócios. O que se oferece de material para uma pessoa, a pessoa vai ver se vale ou não a pena ela estar vindo na casa de Deus. Olha que coisa! E nós temos que tomar cuidado, irmão, para não sermos usados por essas pessoas dessa maneira. De oferecermos algo e a pessoa só está interessada no que vai receber, não está interessada em Jesus, não está interessada na obra e que Deus quer fazer na vida dela. Ela quer permanecer no pecado, ela quer permanecer na corrupção, ela quer permanecer na sua vida medíocre que leva, mas não quer nada de Deus. É verdade? Aonde pintar uma oportunidade, aonde falar que está dando alguma coisa, ela vai, irmão. Não é verdade? Olha, lá na idolatria, olha, eles estão distribuindo isso. A pessoa faz o quê? Não tem nada a ver, vou lá, pego, estou precisando. Não é verdade? Faz isso, irmão. Olha, lá aquela pessoa, lá aquele grupo que mexe com as coisas das trevas, olha, eles estão distribuindo tal coisa. E a pessoa vai, irmãos, e pega e traz para casa. E depois questiona a Deus pelas coisas que estão acontecendo na sua vida. A palavra de Deus diz, irmão, que Deus ele não divide a sua glória com ninguém, Ele é único. E nós temos que tomar cuidado com essas coisas, irmãos, porque está repleto de obras sociais por aí afora. E por trás dessas coisas, irmãos, a gente às vezes atrai maldição para as nossas casas. Por levarmos coisas para as nossas casas que são sacrificadas a ídolos. E foi isso que o Senhor nos instruiu na sua palavra, de não fazer, irmãos. De nos abster, Ele fala na sua palavra, das coisas sacrificadas a ídolos, bem como da carne e do sangue. Mas veja, irmãos, quanto mais se aproximam as festas idólatras aí, mais a gente vê as pessoas trazendo isso para a igreja, para as igrejas. As pessoas, mas no meu trabalho deram isso, referente, mas não tem nada a ver, e eu levo para casa. E às vezes a gente está levando o que, irmão? Contaminação para casa. Veja que Jesus aqui estava falando do quê? Do tempo, não é verdade? Mas não tem nada a ver. Poxa vida, tem tudo a ver. Porque veja que ele depois foram questionar ele sobre essas coisas. Olha, quem é você? Que sinais você faz para fazer essas coisas? Para expulsar as pessoas daqui? E ele falou, olha, destruí este templo e em 3 dias o reconstruirei. Só que ele estava falando de que templo, irmão? Do nosso corpo. Então veja, que essa situação aconteceu, irmão, para Jesus nos ensinar da importância da purificação do templo físico de Deus, mas também do nosso corpo, para não fazermos do nosso corpo negócio, não colocarmos em nós coisas que venham desagradar a Deus ou ocupar demais o nosso tempo, a fim de nós não termos mais tempo para o Senhor. Ou de fazermos como as pessoas fazem, não é verdade? Vem à casa do Senhor, mas está interessado em qualquer coisa, menos no Senhor. Não é verdade? Eu vou lá porque o louvor é bonito. Eu vou lá porque a palavra ela é bonita. Eu vou lá porque tem umas moças, olha, quem sabe é ali, né? Ou o contrário, não é verdade? Com intenções humanas, puramente pecaminosas. Mas a palavra de Deus, ela nos ensina
que nós temos que procurar a santificação, porque o nosso Deus é santo. E nesses últimos dias mais ainda, porque a sua volta se aproxima. Você já imaginou, irmão, na volta de Jesus e a gente tão corrompido com o mundo? Não é verdade? O que essa pandemia aí, irmãos, e tudo isso que aconteceu veio mostrar? Não é verdade? Porque se fechou as igrejas, irmão, muitos não voltaram, não conseguem mais voltar como era antes. Não consegue mais orar como orava antes. Não consegue mais se empenhar como se empenhava antes. Não é verdade? Olha que coisa! Olha como que uma situação comprometeu tanto assim o relacionamento de alguém com Deus. Sendo que nada poderia interferir nisso, né? O Senhor fala, o que é que pode nos separar do amor de Deus, que está em Jesus Cristo, nosso Senhor? Mas perceba que isso acontece. E nós temos que observar, irmão, para não sermos envolvidos com a idolatria. Não podemos ser envolvidos com a idolatria. Não podemos, irmãos, correr o risco e tomar esse erro, não é verdade? De outra coisa que se aproxima aí, de estar venerando os mortos, irmão. Não é verdade? Porque o que Jesus nos falou? Deixa os mortos cuidarem dos mortos. E os vivos? Cuida do vivo. Não é verdade? Por que você vem à casa de Deus? Porque o seu Deus, ele é o quê? É vivo. Não é? Glória a Deus. Por que você está firme aqui nos caminhos do Senhor? Não é verdade? Porque o seu Deus ouve a sua oração. Porque o seu Deus estende a mão para você. Não é verdade? Nós não podemos correr o risco, irmão, de estar levando coisas contaminadas para casa, irmão. Porque é uma doação. Porque é isso, porque é aquilo. Porque a palavra fala que os servos do Senhor, quem que abençoa, irmão? O próprio Senhor abençoa os teus servos. E ele diz que haverá que diferença daquele que serve a Deus e daquele que não serve. E nós temos que confiar no Senhor por isso. E assim como o Senhor teve essa necessidade de purificar o templo naquela época, assim há em nós a necessidade de purificarmos as nossas vidas. Todos os dias, não é verdade? Para estarmos sempre nos caminhos do Senhor, não é verdade? Porque hoje em dia, irmão, a gente carrega cada coisa, não é verdade? Ah, mas eu não sou da idolatria, eu não sou disso, mas às vezes no seu celular você carrega lá, porque você está num grupo com diversas pessoas e cada um posta o que quer, não é verdade? Você recebe, você tem como não receber isso aí? Não tem, irmão. Você tem que sair do grupo, não é verdade? Se não quiser essas coisas. Você tem que não fazer parte disso. Ah, mas eu vou ser então antissocial, pastor. Mas a palavra fala que antes ser amigo de Deus do que amigo dos homens. Porque aquele que é amigo do mundo constitui-se imediatamente inimigo de Deus. Então, é preferível sermos antissociais e sermos amigos de Deus, do que em busca desse reconhecimento social, não é verdade? Acabarmos aí nos corrompendo e prejudicando a nossa comunhão para com o Senhor, amém? Glória a Deus. Olha o que diz a palavra do Senhor, eu convido você a abrir comigo, lá em 1 Tessalonicenses.
Aleluia. 1 Tessalonicenses, capítulo 4. A palavra do Senhor fala também acerca dessas coisas, da importância da purificação, da exortação, no subtítulo, a prática da santidade. E a palavra fala: finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus que, como de nós recebestes, quanto à maneira por que deveis viver e agradar a Deus, e efetivamente estáis fazendo, continueis progredindo cada vez mais, porque estás inteirado de quantas instruções vos demos da parte do Senhor Jesus, pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com desejo de lascívia, como os gentios que não conhecem a Deus, e que nesta matéria ninguém ofenda nem defraude a seu irmão, porque o Senhor, contra todas estas coisas, como antes vos avisamos e testificamos claramente, é o vingador. Porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. De sorte, quem rejeita estas coisas, não rejeita o homem, e sim a Deus, que também vos dá o seu Espírito Santo. Amém? Louvado seja Deus. Então, veja que questões, na verdade, ele vem trazendo justamente isso. Olha, assim como nós ensinamos, vocês continuem fazendo, levando a vida para agradar a Deus. Continuem fazendo essas coisas, porque essa é a vontade de Deus para nós, que é a nossa santificação, cuidando para que não venhamos nos envolver com a prostituição e nem com desejo lascivo, porque isso é o que, irmãos? Isso quem faz são os gentios que não conhecem a Deus. Mas você conhece a Deus. E ele fala aí que nós, por conhecermos a Deus, temos que saber, irmãos, saber conduzir o nosso próprio corpo em santificação e honra. Nós temos que saber isso. Cuidar do nosso corpo para a santificação e honra a Deus. Não é verdade? Expulsar, irmão, toda a impureza, tudo que possa ser e vir até nós que desagrada ao Senhor, a fim de que não possamos ser contaminados, e sim, irmãos, cheios do Espírito Santo. Não é verdade? Quantas obras, irmãos, a gente vê na palavra de Deus no decorrer aqui de Atos dos Apóstolos e as cartas paulinas. Não é verdade? Que a igreja do Senhor, através dos apóstolos, cheios do Espírito Santo, quantas coisas extraordinárias não aconteceram. Por quê? Porque estavam cheios do Espírito Santo. Porque, irmãos, se abstinham da impureza, das coisas que desagradam a Deus, para estar aonde? No caminho do Senhor. Porque compreenderam o chamado, de que Deus não chamou para a impureza, mas sim para a santificação. Não é verdade? Mas a gente vê, irmãos, às vezes um certo grupo
às vezes certas pessoas rejeitando isso, não é verdade? Se você comenta, se você fala, olha lá vai o santarrão, olha lá vai o crente, lá vai o fanático, não é verdade? Olha, lá vai aquela lá, olha lá a crentona, não é verdade? Mas a palavra de Deus está falando que aquele que rejeita estas coisas, que rejeita o que, irmão? Que rejeita a santificação, não está rejeitando o homem, mas sim está rejeitando a Deus, porque é Ele que nos dá o Espírito Santo. Então eu não posso, irmão, rejeitar esse processo de santificação que começou na nossa vida desde quando aceitamos o nosso Senhor Jesus, e vai acabar quando, irmão? Quando estivermos na glória com o Senhor. Até esse dia chegar, irmãos, como diz a palavra do Senhor e como a gente costuma dizer, não é verdade? É de fé em fé e de glória em glória, não é verdade? Mostrando para as pessoas que nós somos felizes porque temos Jesus no coração. Nós não precisamos nos embriagar para mostrar a felicidade. Nós não precisamos, irmãos, nos envolver com glutonarias, com festas intermináveis aí, para mostrar para alguém, ou mostrar alguma situação, ou postar alguma situação de felicidade superficial para alguém que veja o meu perfil. Olha, aquele é o perfil de uma pessoa feliz nos dias atuais. Olha, aquele é o perfil de uma pessoa que está nos moldes dos dias atuais. Mas sim, irmãos, que eu seja uma pessoa que tenha um perfil de agradar a Deus, que tenha um perfil de alguém que preza, irmãos, a adoração ao Senhor, que vem na igreja entregar a sua vida a Jesus e viva assim, satisfeito, irmão. E isso que é difícil, é a pessoa vir para a igreja, buscar ao Senhor, adorá-lo, entregar a sua vida a Ele e ser satisfeito com isso. Ser satisfeito, porque o mundo a todo momento nos mostra a necessidade de todas as coisas a gente fazer. Não é verdade? A necessidade de estarmos ligados 24 horas em uma rede, irmão, que está repleta de toda sorte de impureza, de toda sorte de coisas que desagradam ao Senhor. E cada vez mais temos menos tempo de meditar na palavra, cada vez mais temos menos tempo de orar, cada vez mais temos menos tempo de meditar nas coisas de Deus, de pensar nos nossos agir, nas nossas atitudes. Mas aí o que a gente faz? Vamos ver se tem alguém que fala sobre isso. E aí a gente não conhece a vida da pessoa, e aí a gente não conhece acerca da fé da pessoa, e porque é uma pessoa famosa, conhecida, a gente abraça o que ela está dizendo, como se fosse uma regra, porque esses são os chamados formadores de opinião nos dias atuais. Mas a palavra de Deus diz que a nossa opinião, ela deve ser formada pela palavra de Deus, e tudo que foge da palavra de Deus é pecado, porque a palavra de Deus fala isso, que tudo que não provém da fé é pecado. Agora, se eu estou fazendo algo com fé, envolvido, nas coisas de Deus, irmão, eu posso fazer tranquilo, eu posso me envolver e mergulhar nesta obra, porque a palavra de Deus fala que no Senhor nada que fazemos é vão, mas tem recompensa, porque é o Senhor que nos abençoa. É o Senhor que nos guarda, é o Senhor que nos fortalece, não é verdade?
E nós não podemos fazer como fizeram aqueles fariseus que estavam lá, que começaram a questionar Jesus: com que autoridade você está fazendo isso? E às vezes, por causa do envolvimento com o pecado, a gente questiona. O pai vai falar, o filho fala: com que autoridade você está dizendo isso? Olha, que audácia, que arrogância. Ah, você está dando muito ouvido ao pastor lá da igreja. Ah, você está dando muito ouvido a esse livro aí. Não, irmão, nós estamos dando ouvido à palavra de Deus, que diz que pode passar o céu e a terra, mas essa palavra ela não passa, irmão, sem se cumprir. E é ela que tem se cumprido na minha vida, na sua vida, na nossa casa, aonde vamos, porque o Senhor diz que aonde os teus servos vão, bem-aventurados serão ao entrares e bem-aventurados serão ao saírem. Porque são pessoas que carregam em suas mentes e corpos a presença do Espírito Santo. A beleza não é o que você mostra por fora, mas a principal beleza é aquilo que nós carregamos dentro de nós, amém? Então vamos tomar cuidado, porque veja, essa é a vontade de Deus para nós, a nossa santificação, está falando no versículo 3, e no versículo 7, porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação, amém? Louvado seja o nome de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Olha só o que diz, irmãos, em Malaquias, no capítulo 3, Malaquias capítulo 3, eis que eu envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim, de repente virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais, o anjo da aliança, a quem vós desejais. Eis que ele vem, diz o Senhor dos exércitos. Mas quem poderá suportar o dia da sua vinda? Quem poderá subsistir quando ele aparecer? Porque ele é como fogo do ourives e como a potassa dos lavandeiros. Assentar-se-á como derretedor e purificador de prata. Purificará os filhos de Levi e os refinará como ouro e como a prata. Eles trarão ao Senhor justas ofertas. Olha que versículo maravilhoso. Está falando que, irmãos, que o Senhor vem ao seu templo. Ele vem, irmãos. E aí a pergunta fala: quem é que vai poder suportar o dia da sua vinda? Quem é que vai poder subsistir quando ele aparecer, irmão? Porque ele é fogo consumidor, amém? Louvado seja Deus. É como fogo do ourives, não é verdade? A pessoa coloca, o ourives ele coloca lá o ouro para ser derretido, né? E nesse processo aí, o que acontece? Toda a impureza que tiver no ouro é consumida, evapora, e só fica a essência, o ouro purificado, amém? É assim que o Senhor faz quando vem a vinda do teu povo. Quando visita a sua igreja, ele queima todo o
pecado, toda a impureza, a fim de que nós possamos viver e desfrutar da sua santa e bendita presença. Por isso, nesses dias aí que estão se aproximando, em que há um grande envolvimento com questões idólatras, como a palavra de Deus fala, que ninguém vos engane com palavras persuasivas. Nós não podemos ser bobo, nós não podemos deixar ser enganados pelas pessoas, entendeu? Por quê? Porque o Senhor te deu inteligência, o Senhor te deu sabedoria. Como que eu posso, o Senhor me dando inteligência e sabedoria, me relacionar com Ele de qualquer maneira? E falar, o Senhor entende. Deixa quieto, porque Deus sabe das necessidades da gente, Deus sabe das coisas. Não, irmão. Imagino Deus, Ele olhando e falando, poxa vida, se você sabe que eu sou assim, por que você não faz as coisas certinho, né? Se você sabe que eu sou santo, por que não se santifica para chegar até a mim? Não é verdade? Para que nós possamos, irmão, desfrutar de grandes coisas na presença do Senhor. Porque grandes coisas tem o Senhor para nós. Não é verdade? Grandes coisas que nós não podemos nem contar, não é verdade? Porque são muitas. O salmista fala, grandes coisas o Senhor tem feito, quem dera pudesse eu contar todas elas, mas são inúmeras. Então nós temos que desfrutar disso, irmão, ser feliz por ter Jesus no coração, amém? Louvado seja Deus. Vamos nos colocar de pé. Aleluia. Eu quero convidar você até aqui à frente. Aleluia. Chegue mais perto do altar, chegue mais perto à presença do teu Deus. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Louvado seja. Feche os teus olhos nesse momento. Feche os teus olhos e fale com o Senhor. Fale com o Senhor, porque a palavra, ela falou com você. O mundo, ele está repleto de engano. O mundo jaz do maligno. Mas você não. Você é de Deus. E acerca dessas coisas Jesus falou, porque Ele sabia que nós somos de Deus e estamos num mundo que é do maligno. Mas acerca disso Jesus falou, olha, Senhor, eu não rogo para que os tire do mundo, mas sim que os livre do mal. Purifica eles, Pai, foi a oração de Jesus, para que eles sejam um em nós, como eu sou um contigo, disse Jesus. E se nós, eu e você, nos entregarmos a essa unidade para com o Pai, nós vamos desfrutar de coisas grandiosas. Não ceda à tentação, não ceda ao engano das trevas, não ceda por um princípio de necessidade, não ceda por causa das dificuldades e acabe levando algo consagrado aos ídolos para sua casa, levando algo contaminado para você. Você é santificado pelo Senhor. Fique firme com o Senhor.
porque diz a palavra do Senhor que a luz vai brilhar na sua vida, e quando isso acontecer, você vai ver verdadeiramente o Senhor é Deus. Porque os olhos do Senhor atentaram para mim no dia da angústia, e no dia da minha dificuldade eu clamei ao Senhor e Ele me ouviu e me livrou de todos os meus temores e tirou todos os meus medos e tirou e me livrou de todos os meus inimigos. Não deixe os teus inimigos te corromperem, porque são mais fortes do que você. Não deixe os teus inimigos te obrigarem a fazer algo, porque eles podem e você não. Mas confie no seu Deus, confie no Senhor que te chamou, não para a impureza, mas para a santificação, para você ver que vale a pena servi-lo, que vale a pena adorá-lo, que vale a pena estar na presença gloriosa desse Deus, porque breve Jesus virá e não tardará, meu irmão, minha irmã. E quando isso acontecer, a eternidade estará posta diante dos homens. E aonde é que vamos passar? A eternidade na vida ou a eternidade na morte? Para isso, purifique-se. Diz a palavra do Senhor: cada um saiba possuir o seu corpo em santificação e honra. Ore ao teu Deus, ore ao teu Deus, porque Ele conhece as tuas dificuldades, Ele sonda o teu coração, e não é para te acusar que Ele faz isso, é para te ajudar, é para purificar o seu coração dos maus pensamentos, é para purificar o seu corpo, assim como Jesus purificou lá o teu. Mas permita-se ser purificado por Jesus, permita-se ser lavado pelo Senhor neste momento. Ore a Ele, clame a Ele, fala com Ele, mas seja sincero, seja sincera, porque a palavra do Senhor fala que antes mesmo da palavra chegar na nossa boca, o Senhor já conhece. Então não adianta eu tentar negociar com Deus, não adianta eu tentar enganá-lo, porque eu estaria enganando a mim mesmo. Porque Ele conhece o meu deitar e o meu levantar. Ele sabe a cada respirar o que passa pela minha e pela sua cabeça, pelo meu e pelo teu pensamento. Ele sabe o que temos feito às escondidas. Ele sabe, Ele conhece. Deixa Jesus purificar agora os seus pensamentos. Deixa Jesus passar por sua vida agora e renovar todo o teu ser. Senhor meu Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, estamos na Tua presença. E o Senhor diz na Tua palavra, Senhor, aliás, era algo que a gente sempre tinha, né? Porque desde os 10 mandamentos, lá de trás, o Senhor fala isso. Para nós não termos outros deuses diante do Senhor.
E é bem verdade que às vezes, meu Deus, a gente quer tanto uma coisa, que a gente acaba idolatrando isso, Senhor. E o Senhor não quer isso para nós. Então purifica, Senhor, o meu coração. Purifica, Senhor, a fim de eu não me envolver com as coisas que te desagradam, Senhor. A fim de eu não me envolver, meu Deus, com as coisas que me afastam de Ti, Senhor. Mas revela, Espírito Santo, revela, meu Deus, as coisas que Te desagradam, para que a exemplo de que Jesus fez no templo, eu venha fazer na minha vida, Senhor, e tirar, meu Pai, da minha vida tudo o que desagrada ao Senhor, Pai, para que eu possa viver inteiramente, meu Deus, para Ti, Jesus. Ser totalmente liberto, restaurado pelo Teu poder, assim como o Teu povo, Senhor, que aqui está. Ó Senhor, que o Senhor possa limpar o nosso coração, limpar, meu Deus amado, a nossa vida, os nossos pensamentos, Pai, a fim de não sermos tentados e não cedermos à tentação, ao engano deste mundo, mas santificados, meu Deus, a cada dia, para a honra e glória do Senhor. Purifica o nosso ser e abençoa, Pai, a cada vida, em o nome de Jesus. Amém e graças a Deus.